Segunda Reis, capítulo de número 5. Segunda Reis, capítulo de número 5. Nós iremos falar algumas coisas aqui hoje, queridos, que eu quero te pedir, em nome do Espírito Santo de Deus, para que você possa se render hoje. Nós iremos falar de coisas guiadas pelo Espírito, mas eu preciso que você se renda. O que é o significado se render? É se entregar sem reservas. Se entrega nesta noite. Capítulo 5, Segunda Reis, diz assim. Ali não? Vou aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói de guerra. Vou voltar de novo aqui. Naamã, diga assim comigo, comandante do exército do rei da Síria. Diga assim comigo, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito. Diga, muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E era ele herói, diga, era ele herói de guerra, porém, fala comigo, porém, diga mais uma vez, porém, leproso. Queridos, hoje nós iremos falar de algo. Eu acho que, pelo fato de eu ser enfermeiro, Deus sempre me traz essas palavras para ministrar sobre cura. Acho que é porque eu sou enfermeiro. Deve ter alguma coisa a ver, né, pastor Guilherme? Deve ter alguma coisa a ver. Nós lemos aqui, 2 Reis, capítulo 5, um capítulo muito conhecido, um versículo muito citado. Nós vemos aqui um grande homem, um grande chefe de exército, general. Um homem que, mesmo ele não adorando ao Deus vivo de Israel, onde nós lemos naquele versículo de número 1 do capítulo 5, que Deus usou para dar vitórias à Síria. Mas ele não adorava o Deus de Israel, ele adorava o Deus Ramon. Mas mesmo assim, o Senhor dos exércitos ainda o ajudava. Mesmo sem ele conhecer o verdadeiro Deus, mesmo sem ele saber que existia um verdadeiro Deus, mesmo assim, Deus ainda deu livramento através das mãos dele. Eu quero dizer a primeira coisa nesta noite. Quando alguém tem um chamado, quando alguém tem algo com Deus e quando Deus tem algo com ele, querido, talvez você pode estar olhando hoje pelos olhos físicos, não pelos olhos espirituais. Você olha lá, você vê talvez o seu esposo num bar bebendo, o seu filho usando drogas, talvez você vê o seu pai em outro lugar e a sua mãe em outro, ou até mesmo alguém que você ama distante dos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer para você, o que já foi ministrado aqui ainda é válido. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Queridos, Naamã, grande homem, guerreiro, herói. Só que aí nós temos uma vírgula que diz, porém, leproso. O que é que Deus nos traz hoje? E o que é que o Espírito Santo ficou trabalhando no meu coração? O Espírito Santo falou assim para mim, olha, você vai ministrar sobre a minha igreja. Você vai ministrar sobre dores invisíveis. Por quê? Porque Naamã, ele colocava a sua roupa de general, ele colocava o seu cap de general, ele colocava a sua roupa de general do exército, saía à rua, todo mundo olhava para Naamã e falava, olha, esse é o grande homem, olha, esse é o homem de confiança do rei, olha, esse é um grande homem valente. Mas quando Naamã chegava na sua casa, tirava a sua armadura, tirava a sua roupa, e ele olhava para o espelho, ele sabia que ele era apenas um leproso. Queridos, o que eu quero te dizer nesta noite, o que o Espírito Santo quer dizer a mim e a você nesta noite. O nome Naamã significa beleza, algo belo. Porém, ele não expressava o nome que estava sobre ele, porque havia uma lepra sobre ele, e a lepra impedia dele expressar ou tomar posse do nome que estava sobre ele.
E eu quero dizer para a igreja nesta noite, então, tem um grande nome sobre a sua vida, o nome de Jesus está sobre você, mas talvez aquela dor invisível, aquela lepra invisível, ela tenha te impedido de honrar o nome que há sobre você. Mas eu quero dizer para você nesta noite, queira Satanás ou não, hoje o nome que há sobre a sua vida, você vai sair daqui exaltando, glorificando e tomando posse daquilo que é teu. Queridos, Naamã, ele sabia que ele tinha uma grande posição, porém, ele era leproso. A lepra, ela simboliza várias coisas. A lepra, ela simboliza o pecado. A lepra, ela simboliza o isolamento. A lepra simboliza o abandono. A lepra simboliza a culpa. Por que eu trouxe Naamã? Eu trouxe ele porque ele representa muito bem eu e você. As pessoas olham para nós e enxergam pessoas fortes, pessoas firmes, pessoas guerreiras. Porém, dentro de nós há feridas que só nós enxergamos, que só nós sabemos. Como que eu sei que há feridas dentro de mim? Porque você sente dor, embora as pessoas olham para você, vê você como uma pessoa de Deus, vê você como uma pessoa de oração, vê você como uma pessoa firme, vê você como um cristão, mas só você sabe a dor que está dentro de você. Só você sabe onde dói. E nesta noite, o Espírito Santo, ele vai trabalhar em cima disso. Queridos, como eu disse para você nessa noite, se entregue sem reservas. Nós iremos tocar em alguns assuntos que talvez você não vai gostar. Mas é necessário que a ferida seja exposta para que haja cura. O leproso, ele se isolava. O leproso, ele não podia viver dentro do arraial. O leproso, quando ele estava ali, as pessoas gritavam imundo. O leproso, ele não podia ter contato com a sociedade. O leproso, ele não podia ter contato com a sua família. Ele tinha que ficar sozinho, isolado, por conta da lepra. Sozinho. E existe algumas coisas, situações, que acaba tornando o povo de Deus leproso. Não se espante no que eu vou dizer aqui agora. Houve uma pesquisa, não se espante. Houve uma pesquisa, e essa pesquisa, ela provou que 72% da igreja, que diz ser igreja do Deus vivo, é viciada em pornografia. 72%. E a pornografia ela é como uma lepra. Por quê? Porque ela te isola. Você quer ficar sozinho para poder cometer o ato. Você fica longe da sua esposa, do seu filho, do seu marido, de quem você ama. Queridos, a pornografia é algo tão sério, que ela age como uma droga, como a cocaína. Por quê? A pessoa, quando ela está consumindo pornografia, é liberado um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é o hormônio que traz satisfação e prazer para a pessoa. Aí a pessoa, ela tem uma descarga tão grande de dopamina, que a pessoa que está viciada em pornografia, ela não tem mais prazer em fazer outras coisas. Por isso que você sente um cansaço. Você levanta, fica cansado, parece que trabalhou a noite inteira, a tarde inteira. Você vive cansado, por quê? Porque é uma grande descarga de dopamina sobre você. Eu quero falar algo, embora isso ocorra no seu corpo físico, há algo espiritual sobre a sua vida. E nesta noite, em nome de Jesus, eu posso ouvir cadeias se quebrando, porque o grande Deus está aqui para quebrar as cadeias. Querido, é muito sério o que eu estou dizendo. A pessoa que é viciada em cocaína, quando ela usa a droga, há uma descarga de dopamina tão grande sobre ela, que ela quer usar mais, para poder satisfazer. E a pessoa que é viciada em pornografia é da mesma forma. Ela quer usar mais, ela quer fazer mais, para que haja essa descarga de dopamina sobre ela, para ela sentir prazer e sentir saciada. Mas a Bíblia, ela diz assim: a pessoa que faz uso dessas coisas é porque ela quer ter alegria, ela quer sentir prazer.
Só que a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz assim: não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do... Quando você se enche do Espírito, você não tem necessidade de pornografia, querido. Quando você se enche do Espírito, você não tem necessidade de outra coisa a não ser dele. Aí Naamã, então, todo pomposo, eles sequestram uma menina de Israel. E a menina, estando ali na casa dele, ela vê que ele é leproso. E ela fala assim: se esse meu senhor estivesse diante de um homem de Deus que há lá em Israel. Aí ele, com certeza ele seria curado. Aí Naamã, ele olha para si e ele fala: a minha lepra, há esperança ainda para a minha lepra. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, ainda há esperança para o abandono, ainda há esperança para a desilusão, ainda há esperança para o desespero. A Bíblia diz no livro de Jó que ainda há esperança para a árvore cortada, ainda que está sobre ali a raiz, ao cheiro das águas ela brotará. A água significa Espírito, e o Espírito de Deus está aqui. Ele pode vir sobre você, não como essa chuva que está aí fora, mas como uma chuva seródia sobre você e fazer você reflorescer nesta noite. Então Naamã, ele pensa: eu preciso dessa cura. Ele vai até o rei da Síria. O rei da Síria faz uma carta, compra alguns presentes. Naamã pega alguns presentes, e aí ele vai até o profeta. E ele chega lá com os presentes, com a carruagem real, com seus soldados, bate na casa ali do profeta. E aí, queridos, o profeta nem abre a porta. O profeta fala assim, fala para o servo dele, Geazi, fala para ele ir até o rio Jordão, dá 7 mergulhos lá que ele vai sair curado. Aí Naamã se indigna, ele fala: não é possível, eu trouxe presentes, eu trouxe carta do rei. Eu estou resumindo um pouco a história, tá, queridos? Eu trouxe tudo isso aqui. Eu achei que ele ia sair da porta da casa dele, ia colocar as mãos sobre mim e ia me curar. Agora ele manda eu pular 7 vezes do Rio Jordão. Não é possível. Não tem rios mais belos aqui na Síria. Não tem rios mais limpos. Na verdade, o grande problema de Naamã não era a lepra. Diga assim comigo: o grande problema de Naamã não era a lepra. Diz. O grande problema de Naamã, diga, se eu não dormir, tá? Era o orgulho. O grande problema de Naamã, queridos, não era a lepra, era o orgulho. E aí um dos servos de Naamã fala: mas mestre, meu senhor, faz o que ele está te pedindo. Aí Naamã, todo emburradinho, ele vai. E ele entra no Jordão. Ele dá o primeiro mergulho, volta à superfície, olha para si, está do mesmo jeito. Mas o profeta diz 7 vezes. Ele dá outro mergulho, levanta, olha para si, está do mesmo jeito. E o número 7, ele significa o número da perfeição de Deus. E ele pula mais uma vez. E quando ele pula a 6ª vez, talvez ele pensou: será que Eliseu está me fazendo de bobo? Eu já pulei 6 vezes e nada. Eu vou pular a 7ª vez. Ele pula. E quando ele levanta, diz a Bíblia que a sua pele se torna como uma pele de uma criança. Ele olha para si e ele começa a dizer: agora eu sei que há um Deus em Israel. Agora eu sei que existe um Deus em Israel. Ele chega até a falar para Eliseu, ele fala: Eliseu, deixa eu te falar uma coisa, que Deus me perdoe o tempo que eu entrava e me curvava diante do Deus Ramon, porque eu sei que hoje há um Deus em Israel. Queridos, o Deus Ramon que ele servia, eles tinham ele como o Deus da fertilidade, eles tinham ele como o Deus da prosperidade, porém Ramon nada podia fazer por Naamã, nada ele podia fazer. Eu quero dizer para você, nesta noite, dinheiro não pode fazer nada por você, o seu diploma
diploma da faculdade, assim como eu tenho o meu, não pode fazer nada por você. O seu diploma de teologia não pode fazer nada por você. Mas a presença daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Querido, o meu lindo diploma de enfermeiro, ele não serve para a minha vida espiritual. O carro que eu tenho, ele não serve para a minha vida espiritual. O reconhecimento que você tem não serve para a tua vida espiritual. Mas a tua comunhão com Deus. E isso que ele estava reconhecendo naquele momento. Ele falou, me perdoa. Quando eu entrava no templo de Ramão e eu me curvava ali, me perdoa. Qual que é a ferida interna que Deus nessa noite precisa tratar? Queridos, lepra, existe alguns sintomas. A pessoa, quando ela está leprosa, a lepra, ela causa insensibilidade. A pessoa perde a sensibilidade quando ela está com lepra. A lepra, ela é como se fosse a hanseníase. Então, se a pessoa, vamos supor que eu tenho lepra na minha mão, eu perco a sensibilidade da minha mão. A lepra, ela faz você perder a sensibilidade. Nós tivemos 4 dias maravilhosos aqui dentro da igreja. Esses 4 cultos que tiveram, todos os cultos aqui são bons, mas esses 4 cultos foram uma bênção. E talvez nesses 4 cultos, você não conseguiu sentir nada. Eu digo assim comigo, a lepra causa insensibilidade. Você deixa de ficar sensível. Mesmo você sendo tocado, você não sente. A pessoa que está com lepra, você pode bater na mão dela, você pode apertar a mão dela, ela não sente, porque a lepra faz perder a sensibilidade. Presbítero, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo buscar. Querido, querida, você perdeu a sensibilidade. Aleluia! E a Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 13 e no capítulo 14, diz assim, que quem vai e examina o doente da lepra, não era o médico da época, não era o doutor. Quem examina o leproso é quem? O sacerdote. O sacerdote que examina o leproso. Por quê? Porque a lepra é espiritual. E as coisas espirituais precisam ser tratadas da forma espiritual. Irmão, eu venho na igreja, eu vim os 4 dias, eu estava doido para Deus falar comigo, Deus não falou, eu até orei e falei, Senhor, se é o Senhor que está usando aquele profeta, fala comigo, e Deus não falou. Sabe por que Deus não falou? Porque Ele quer te curar. Ele quer te curar. Não adianta o profeta te chamar, te dar uma palavra. Você está tão ferido que você sai desse culto alegre, chega lá fora, não lembra mais, já esqueceu. Por quê? Porque você precisa ser curado. Eu preciso ser curado. Nós precisamos ser curados. Essa dor invisível é só no Antigo Testamento? Não. Eu te mostro no Novo Testamento. Jesus chega a Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus fala assim, Pedro, antes que o galho cante, 3 vezes você me negarás. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando Pedro negou a Jesus, a Bíblia diz que após ele negar Jesus, ele chorou amargamente. Por que ele chorou amargamente? Porque ele estava com a alma pesada. Ele estava com uma ferida dentro dele. E Pedro chora amargamente. Amargamente. Porque ele negou a Jesus. Mas esse mesmo Pedro que chorou amargamente, ele foi tratado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus começou a tratar esse Pedro. De uma forma, querido, tão especial que, se você ler a Bíblia, você vai ver que um dia, quando os soldados foram prender Jesus, o que Pedro faz? Ele decepa a orelha de um dos soldados.
Decepa a orelha. E Deus começa a tratar de Pedro. E vai tratando. A chegar a um ponto que quando você lê a Bíblia no livro de Atos, a Bíblia vai dizer assim: olha, e pegavam os enfermos, pegavam os leitos e colocavam nas calçadas, para quando Pedro passasse, apenas a sua sombra curava os enfermos. Querido, Pedro estava passando, tinha uma carreata de enfermos ali, vários enfermos no chão. Pedro ia passando e a sombra de Pedro passava sobre os enfermos e os enfermos eram curados, apenas pela sombra de Pedro. E eu quero dizer para você que, embora a Bíblia cita sombra, não era porque era a sombra de Pedro, era porque estava passando ali a sombra do Altíssimo. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Pedro então é curado, ao ponto de um dia, o governador dá uma ordem e fala assim: olha, Pedro já estava preso. Olha, aquele Pedro, ele vai morrer. E ele vai morrer igual o Jesus dele morreu. O imperador da época, o romano. Aí chega então um dos soldados e fala: Pedro, chegou a sua hora. Você vai morrer igualzinho o seu Jesus. Você vai morrer da mesma forma que ele morreu, Pedro. Lembra do jeito que ele morreu, Pedro? Chegou a sua hora. Sabe o que Pedro diz? Pode me crucificar, mas me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ele. Sabe por quê? Porque Pedro tinha a convicção que quando o corpo dele tombasse aqui na terra, a alma dele subiria de cabeça erguida para o céu. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez a depressão tenha te colocado medo de morrer, talvez a depressão tenha te colocado um medo medonho sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para você: quem sabe o que carrega não tem medo da morte. Quem sabe o que carrega não tem medo do diabo. Quem sabe o que carrega não tem medo do mundo. O Espírito Santo, ele pergunta para mim e para você nessa noite: você sabe o que você carrega? Você sabe o que você carrega? Quando você pega a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ler assim: que quando Estevão foi morto, as suas vestes ficaram sobre os pés de um jovem chamado... Cadê o povo bom de Bíblia aí, gente? Quando Estevão foi morto, a Bíblia diz no livro de Atos que as suas vestes ficaram sobre os pés de um jovem chamado... Olha que igreja sabe demais, hein? Saulo, você viu o coro? Saulo. Isso. Quando Estevão foi morto, as vestes dele ficou sobre os pés de um jovem chamado Saulo, que depois seria o Paulo, o apóstolo Paulo. E por conta da perseguição que Paulo fez contra a igreja, ele se sentiu o menor dos apóstolos. E havia uma ferida sobre Paulo, a ponto dele dizer que ele orou 3 vezes para que tirasse aquele espinho da carne dele. E Deus disse: calma, Paulo, minha graça te basta. Mesmo Paulo ferido, ele escreveu quase o Novo Testamento inteiro, queridos. Ele se considerava o menor, mas quando nós olhamos para a Bíblia, a gente enxerga ele como o maior dos apóstolos. O cara que era o maior se considerava o menor. Agora tem gente dentro da igreja que é tão pequenininho e se considera tão grande. Mas eu quero falar para você: se você ir diante da presença dele, você se torna um gigante. Mas sem ele, você se torna nada. Sem ele, nós nos tornamos um nada. Mas diante dele, ele, diz a Bíblia, que ele nos faz reis e sacerdotes. Aí nós temos mais um discípulo. Jesus, ele ressuscita e aparece aos seus discípulos ali. Mas faltava um naquele ambiente, chamado Tomé. E quando Jesus chega ali,
Tomé não estava. E Jesus percebeu. Aí, após 8 dias, Jesus se apresenta de novo aos discípulos. E ali está Tomé. Mas Tomé, ele dizia que ele ia crer se ele tocasse nas feridas, se ele colocasse a mão. Aí Jesus chega diante dele e fala: Tomé, vem cá, põe as mãos nas minhas feridas, olha as minhas mãos traspassadas, sou eu. Jesus, ele é tão misericordioso que depois de 8 dias ele volta só para poder se apresentar a Tomé. Eu quero dizer para você que Jesus, ele não te esqueceu. Jesus, ele não te esqueceu. Quando Jesus mostra as feridas para Tomé, sabe o que ele queria mostrar? Sabe o que ele queria simbolizar naquele momento? Que embora, mesmo você tendo cicatrizes, tendo feridas, cada cicatriz que foi feita em você, cada ferida que foi construída em você, ela foi necessária. Hoje você traz cicatrizes sobre a sua vida, mas junto com essas cicatrizes, você traz a presença. Querido, ter cicatriz é normal. O que nós não podemos continuar é com a ferida. Ter cicatriz é normal. Você vai ter cicatriz. Quando nós temos uma ferida, quando ela sara, tem a cicatrização. A cicatriz é normal. O que não pode é você continuar com a ferida. Se a ferida continua aí, você precisa de cura. Se a ferida ainda continua aí, você precisa de cura. Se a ferida continua aí, você precisa de cura. Ah, presbítero, eu fui abusado pelo meu tio. Ah, presbítero, houve uma separação na minha casa e nunca mais eu consegui sentir a presença de Deus. Ah, presbítero, eu fui rejeitado pelo meu pai. Ah, presbítero, a minha mãe, ela queria me abortar. Ah, presbítero, querido, se ainda dói, é porque a ferida está aí. Se ainda dói, é porque ela está aí. Olha para mim, queridos. Ter a cicatriz é normal. Eu trago algumas cicatrizes aqui comigo. Eu trago cicatrizes. Mas você não pode ainda trazer as feridas sobre você. E olha aqui. Muitos olham para você e falam: olha, eu queria tanto ter a vida que ela tem. Só você sabe o que você carrega aí dentro. Só você sabe quando você chora sozinha. O maridão não está perto, os filhos também não. Você ouve um louvor, começa a chorar, começa a falar: Deus, mas por que comigo? Por que ocorreu justamente comigo? Tantas pessoas na terra, por que foi ocorrer justamente comigo? Por que justamente eu fui tocada? Por que justamente eu fui abusada? Por que justamente eu, Deus? Você pergunta para o Senhor. Você vem na igreja, você toma ceia, você senta aí no banco, mas você pergunta: Deus, por que eu? Chega os dias dos pais, você vê as pessoas se abraçarem, pai e filho, você olha e fala: Deus, eu nunca tive o abraço do meu pai. Deus, eu nunca tive um carinho, eu nunca pude chegar e falar: pai, benção. Porque você nunca teve uma presença paterna. Queridos, a pessoa que teve problema com a presença paterna, ela tem um grande problema em aceitar Deus como um pai. Ela cria uma barreira entre ela e Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que toda barreira será quebrada. Toda barreira será quebrada. Eu quero dizer para você que há um Deus aqui, que Ele é capaz de quebrar toda barreira. E você olha e você fala assim: eu não vou conseguir ser feliz com ninguém. Os seus filhos chegam perto de você, você não consegue dar carinho. Você não consegue abraçar. Porque é difícil a gente dar aquilo que a gente nunca teve. É difícil a gente dar para alguém aquilo que a gente nunca teve. E você se culpa. Vai no psicólogo, faz terapia. Mas eu quero dizer para você que o terapeuta dos terapeutas está aqui nessa noite. A Bíblia ela diz assim, que o Espírito do Deus vivo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra gemido inexprimível significa língua estranha. Talvez a lepra te deixou frio. Você foi batizado com o Espírito Santo, mas não fala mais em língua estranha.
Mas a Bíblia diz que aquele que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Aí você diz, mas eu não sinto arrepio para falar em língua estranha. Eu não sinto arrepio para falar em língua estranha. Quando eu fui batizado eu senti, mas eu não sinto. E quem falou para você que precisa sentir arrepio? Quem falou para você que precisa arrepiar para falar em língua estranha? Quem falou para você que você precisa sentir para poder falar? Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Quanto tempo faz que você não fala mais em língua estranha? O culto está pegando fogo, aquele irmão que é mais do reteté, está batendo o pezinho, girando para um lado para o outro. Você olha, você se assusta. Fala... Não deixa a lepra te tornar uma pessoa insensível, querido. A Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Esse muitos é traduzido por quase todos. Já vou encerrar. A última palavra. Davi, diga assim comigo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus vê uma mulher tomando banho seminua. Era a época que os reis costumavam ir para a guerra, mas Davi não vai. Com quase 53 anos. Ele sobe no seu palácio. Olha o que a Bíblia diz. É a época que os reis costumavam ir para a guerra. Ele não foi. Ele preferiu ficar no palácio. Ele sobe lá em cima, ele vê Betseba seminua. Aquela imagem daquela mulher fica gravada na cabeça dele. Aí Davi senta no teu trono, ele vê Betseba. Davi deita na sua cama, ele vê Betseba. Aí ele fala, não, eu preciso possuir essa mulher. Davi vai investigar, quem que é essa Betseba? Um dos seus soldados diz, Davi, ela é a esposa do teu melhor soldado. Ela é a esposa do melhor soldado que você tem. Ela é a esposa de Urias. Aí Davi diz, mas eu quero ela. Davi arquiteta um plano. Fala assim, ó, vocês irão para a guerra. Vocês vão pegar e vai colocar Urias no lado da batalha, onde há mais força, para que ele morra. Olha, mas é o homem segundo o coração de Deus que está fazendo isso. É um homem que era a menina dos olhos de Deus. Urias, ele era tão fiel a Davi, que quando ele volta da guerra, Davi já tinha se deitado com Betseba, ele queria esconder. Urias volta ali, ele está em guerra na verdade ainda. E ele está ali perto do palácio. Davi fala assim para ele, Urias, entra na tua casa, lava os seus pés, come pão e deita com a tua mulher. E ele falou, não, rei, eu não vou fazer isso. Os meus irmãos estão na guerra, eu não vou fazer tal coisa. Porque Davi queria esconder. Olha a fidelidade desse homem. Aí Davi fala, põe ele na linha de frente para ele morrer. Põe esse meu fiel soldado, coloca esse homem que é fiel a mim, coloca esse homem que é fiel aos irmãos dele para que ele morra. Porque eu quero possuir a mulher dele. O que eu gosto da Bíblia é que a Bíblia não esconde nada. Nós ficamos escondendo as coisas. Ah, mas eu tenho medo de me expor. A Bíblia não esconde nada, queridos. A Bíblia não esconde nada. Ah, eu tenho medo de expor. O que é que o pastor Guilherme vai pensar de mim? O que é que a pastora Débora vai pensar de mim? O que é que a irmã Cristina vai pensar de mim? Aí Davi então toma aquela mulher. Urias morre. Aí chega o profeta Natan. Eu tenho um filho que chama Natan. Eu pus o nome dele por causa desse profeta. Chega o profeta Natan e fala assim para Davi, Davi, rei, eu quero te contar uma parábola. Havia um homem que ele só tinha uma ovelhinha, que ele amava. A ovelhinha era como se fosse alguém da casa dele. Ele cuidava como algo especial. Aí veio um outro homem e tomou essa ovelhinha desse homem, matou a ovelhinha. O que deve ser feito com esse homem? Davi olha para ele e fala assim, olha, esse homem merece morrer.
Aí Natã olha para ele e fala: esse homem é tu, rei. Esse homem é você, rei. Esse homem é você. O pecado nos torna frio. O pecado nos torna duro. O pecado faz nós fazermos coisas que até o diabo duvida. O pecado faz eu e você, pela frieza espiritual, fazer coisas que até nós duvidamos. Presta atenção. Hoje você está na pornografia, amanhã você vai estar no motel com uma amante. Deus nos livre disso. Deus nos livre. Deus quer te curar nessa noite. Natã fala essa palavra para Davi. Aí Davi cai de joelhos. Esse homem é você, rei. Davi abaixa. Ele pega e escreve o Salmo 51. E ele fala: Deus, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Então eu ensinarei os transgressores os seus caminhos. Mas eu quero te pedir uma coisa, Deus. Eu quero te pedir uma coisa, Deus. Pode me tirar o trono. Pode me tirar a glória. Mas não retira de mim o teu Espírito. Não retira. Queridos, Davi ele falou: Deus, tira o trono, tira a glória, tira a riqueza, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Naquela época, o Espírito de Deus ele vinha sobre 3 classes de pessoas. Ele vinha sobre os reis, ele vinha sobre os profetas, e ele vinha sobre os sacerdotes. E Davi sabia que o pecado seria uma porta que iria trancar o templo dele, para nunca mais o Espírito do Senhor vir sobre ele. Não retira de mim o teu Espírito Santo, Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, diga assim comigo: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Diga mais uma vez: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Diga bem alto: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Deus, querido, pelo amor de Deus, ouça essa palavra. Pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo, ouça essa palavra. Não deixe acontecer com você igual aconteceu com Sansão. Depois que Sansão deitou no colo de Dalila, ele foi e ele disse: olha, mais uma vez eu vou e vou livrar Israel dos filisteus. Aquele homem que era cheio do Espírito Santo, quando o Espírito vinha sobre ele, diz a Bíblia que ele se tornou um palhaço. Cegaram os olhos de Sansão, davam um tapa na cabeça dele e jogaram ele no meio da arena. O juiz de Israel, o juiz de Deus, ele se tornou um palhaço, porque o Espírito Santo saiu dele. E quando ele se levantou, a Bíblia vai dizer assim: e mal sabia Sansão que o Espírito de Deus se havia se retirado dele. Oh, riandalabaceri, candalabas. Riandalabaceri, andalabaceri, candalabas. Oh, pode ser pesado o que eu vou dizer agora, mas tem pessoas que o Espírito de Deus já se retirou dela. É por isso que você fala assim: ah, mas meu coração não me condena. Quem convence o homem do pecado é o Espírito, não é o coração não. O coração do homem é enganoso. Meu coração não me condena, eu não sinto. Você não sente porque ele saiu. Ele não está mais aí. Ele não está mais aí, queridos. Mas ainda há esperança. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que ainda que os seus pecados sejam negros como escarlata, eles se tornarão branco como a pura lã. Aleluia. Quero te convidar a se colocar de pé.